Êxodo capítulo 32, a partir do versículo 1, me acompanhe. O povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Estava lá Moisés para receber as leis de Deus. Então reuniu-se em volta de Arão e lhe disse: levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão respondeu: tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas e tragam para mim. Isso que Arão aqui é irmão de Moisés, tá? Tipo assim, Moisés sumiu, foi provocado Arão e, não, vamos embora então, vamos fazer o tal do bezerro, me deem as argolas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. E aqui, desculpe o comentário, mas vejam a reação do povo provocado por Arão. Todo mundo entregou as argolas. Não precisou aparentemente muito esforço. Vejam a importância do exemplo e da posição de autoridade junto a uma comunidade e como isso tem um efeito manada. Essa é a expressão do nosso tempo. Este, versículo 4, recebendo-as das mãos deles, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os seus deuses, que tiraram você da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação. Preste atenção, porque depois Arão vai dizer que foi o povo que pressionou, né? Amanhã haverá festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo sentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. Então o Senhor disse a Moisés, Moisés está lá em cima: vá, desça, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, se corrompeu. E depressa se desviou do caminho que eu lhe havia ordenado. Fez para si um bezerro de metal fundido. O adorou e lhe ofereceu sacrifícios, dizendo: são estes, ó Israel, os seus deuses que tiraram você da terra do Egito. O Senhor disse ainda a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo teimoso. Quantos acreditam que essa é a percepção, muitas vezes também, do nosso Deus a nosso respeito? Quantos acreditam que a gente não é diferente desse povo aqui? Agora deixe-me, pois, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de você farei uma grande nação. Agora veja a postura de Moisés. Porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus, dizendo: ó Senhor, por que se acende a tua ira contra o teu povo que tiraste da terra do Egito com grande poder e forte mão? Por que deixar que os egípcios digam: ele os tirou de lá com más intenções para matá-los nos montes, para eliminá-los da face da terra? Deixa de lado o furor da tua ira e muda de ideia quanto a este mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque
e de Israel teus servos, aos quais por ti mesmo juraste, dizendo: multiplicarei a descendência de vocês como as estrelas do céu. E toda esta terra de que tenho falado, eu a darei à sua descendência, para que a possuam por herança eternamente. Então o Senhor mudou de ideia quanto ao mal que ele tinha dito que traria sobre o povo. Moisés voltou-se e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho nas mãos. Veja, Moisés tinha sido o intercessor. Tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado, estavam escritas. As tábuas eram obra de Deus. Também o que estava escrito tinha sido escrito pelo próprio Deus, esculpido nas tábuas. Quando Josué ouviu a voz do povo que gritava, disse a Moisés: há um alarido de guerra no arraial. Moisés respondeu: o que ouço não é alarido de vencedores nem de vencidos, mas o alarido de pessoas cantando. Logo que se aproximou do arraial e viu o bezerro e as danças, Moisés ficou muito irado. Moisés não era o cara mais manso da face da terra? Não é o que a Escritura vai dizer depois? O texto diz que ele ficou muito irado, arremessou as tábuas de pedras. E lembre lá de quem eram as tábuas, quem tinha escrito, de quem era a obra de Deus. Arremessou as tábuas de pedra das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. E pegando o bezerro que tinham feito, queimou e o reduziu a pó, que espalhou sobre a água e deu de beber aos filhos de Israel. Depois Moisés perguntou a Arão: o que foi que esse povo fez a você para que você trouxesse sobre ele tão grande pecado? Vejam a maneira como Moisés aqui fala com Arão. O que esse povo fez com você para que você trouxesse sobre ele este tão grande pecado? Arão respondeu: não fique irado, meu senhor. Você sabe que este povo é propenso para o mal. Pois me disseram: faça para nós deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então eu lhes disse: quem tem ouro, tire-o. Eles o deram para mim e eu os lancei no fogo e saiu este bezerro. Eu quando leio esse texto, eu penso na culpa que a gente costuma dar ou atribuir a Eva em relação ao primeiro pecado, né? E de certa forma Arão aqui também está tentando explicar o inexplicável. Mas pulamos agora para o versículo 30. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, talvez eu possa fazer propiciação pelo pecado de vocês. Moisés voltou ao Senhor e disse: o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado. Ou se não, peço-te que me risques do livro que escreveste. Então o Senhor disse a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim.
Vá, pois, agora e conduza o povo para o lugar do qual falei a você. Eis que o meu anjo irá adiante de você. Porém, no dia da minha visitação, eu os castigarei pelo pecado que cometeram. Assim, o Senhor feriu o povo porque fizeram o bezerro, aquele que Arão tinha feito. E eu vou continuar um pouquinho agora no 33. O Senhor disse a Moisés: suba deste lugar, você e o povo que você tirou da terra do Egito, e vá para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei à sua descendência. Enviarei o anjo adiante de você e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Veja, mesmo com o pecado de idolatria de Israel, Moisés intercede e Deus diz: tudo bem, nós vamos cumprir o que está prometido. Prossigam, ocupem a terra que eu prometi aos pais de vocês. Agora há uma ressalva aqui. Vão para uma terra que mana leite e mel, versículo 3. Eu não irei no meio de vocês. Queria que você guardasse muito essa frase aqui. Eu não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso. Expressão que a gente já viu no capítulo 32. Para que eu não os destrua no caminho. Quando o povo ouviu estas más notícias, pôs-se a prantear. E nenhum deles usou as suas joias, porque o Senhor tinha dito a Moisés: diga aos filhos de Israel, vocês são um povo teimoso. Se eu fosse com vocês, ainda que por um momento eu os destruiria. Portanto, tirem as suas joias para que eu saiba o que hei de fazer com vocês. Então, os filhos de Israel tiraram de si as suas joias desde o monte Horebe em diante. Versículo 12. Moisés disse ao Senhor: eis que me dizes para conduzir este povo, mas não me disseste quem enviarás comigo. Disseste: eu conheço você pelo nome, e você alcançou favor diante de mim. Agora, se alcancei favor diante de ti, peço que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti, e lembra-te que esta nação é teu povo. Deus respondeu: a minha presença irá com você, e eu lhe darei descanso. Então Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é o fato de andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? O Senhor disse a Moisés: farei também isto que você falou, porque você alcançou favor diante de mim, e eu o conheço pelo nome. Então Moisés disse: peço que me mostres a tua glória. O Senhor respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de você, e lhe proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha e o cobrirei com a mão até que eu tenha passado. Depois
quando eu tirar a mão, você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém verá. É uma história conhecida de praticamente todos nós, é uma história conhecida até por quem não é cristão, porque ela consegue assim relatar para a gente a nossa capacidade de esquecer a bondade de Deus. Hoje esse culto foi aberto nesses termos, lembrança. Israel tinha estado 430 anos cativo, escravo no Egito. Ele é libertado e agora Moisés leva 40 dias no topo do Sinai e para Israel já era demais. Demorou muito. Moisés, já cumpriu o seu papel, agora vamos fazer aí esse bezerro e a gente vai fazer com que esse bezerro simplesmente concretize os deuses que nos tiraram da terra do Egito. Quando a gente lê sobre idolatria com essa realidade que esse texto aqui nos traz, é inevitável que nós pensemos também a nosso respeito quanto à facilidade do nosso esquecimento, que longe está de ser um problema de memória, mas é um problema de coração. Na semana passada eu dizia exatamente isso, que a vida vem sendo facilitada bastante para nós aqui do Ocidente. Muita coisa melhorou. Por exemplo, mesmo nessa pandemia, todo mundo conseguiu comprar online. Ficou confinado em casa, não pôde ter aquele ir e vir como gostaria, mas nunca se vendeu tanto quanto nessa pandemia por quem trabalhava com comércio digital. E a gente recebia em casa. Alguns descobriram que era possível comprar no supermercado e receber na porta da sua casa, sem ter o trabalho de ir a um super. Então é evidente que as coisas foram facilitadas para nós e na nossa vida isso também acontece muitas vezes. A gente progride no trabalho, amadurece no casamento, a gente até como igreja vai se mudando para um salão cada vez maior, melhor ou melhor localizado, e a gente vai ficando mais exigente, mas não só isso, a gente vai imaginando que isso tem a ver com a nossa boa capacidade de gestão, com o nosso profissionalismo, com a nossa capacidade de se planejar, com a nossa sabedoria ou com a nossa inteligência, até que a casa cai e tudo isso que a gente imaginava que estava ancorado em nós, a gente se percebe muito fraco e muito falho. E eu lembro de ter citado muitas vezes aqui mesmo em nossos cultos, aquele momento em que Israel está prestes a entrar na terra prometida e Deus, em Deuteronômio 4 e 6, diz, eu só quero avisar para vocês uma coisa, eu abri esse caminho dessa terra para vocês, e eu quero lembrar quem trouxe essa terra para vocês, ou quem conduziu vocês a essa terra, e como eu estive com vocês para enfrentar os inimigos, porque eu sei que vocês vão entrar na terra, vão plantar, vão prosperar, como de fato aconteceu, e vocês vão dizer que foi o braço de vocês, que foi o trabalho de vocês, que foi a inteligência de vocês, que foi a dedicação de vocês, que foi a piedade de vocês, vamos usar até essa palavra. E na verdade tudo isso aqui é dádiva, é graça, é favor, não é merecimento. Então a partir dessa introdução, eu queria voltar a alguns sermões que eu trouxe nas semanas recentes e na noite de hoje propor de forma um pouco mais prática algumas iniciativas que nós como igreja podemos ter para desfrutar do que eu venho chamando de um avivamento.
E é importante, nesse sentido, não ter em mente o que talvez você até hoje entendeu sobre avivamento ou imaginou o que seria. Mas que a gente pensasse no avivamento enquanto o Evangelho de Jesus nos visitando, não informativamente, mas experiencialmente. Ou seja, o Evangelho tanto mostrando como somos pecadores, mas o mesmo Evangelho mostrando que mesmo assim Deus nos ama e nos dá esperança de a gente, depois de tropeçar, voltar a se erguer e continuar caminhando, mas agora na força do Evangelho. Na semana retrasada, eu fiz uma afirmação que queria repetir aqui e queria que você prestasse bastante atenção. Nós vimos que qualquer coisa na qual a gente busca aceitação, alegria, significado, esperança, segurança, coisas que se envolvem muito hoje com trabalho, com moradia, com um nome que a gente ganhou ao longo da vida. Quando a nossa aceitação, alegria, significado, esperança ou segurança estão em outras coisas mais do que em Cristo, nós estamos na prática e até por teoria praticando idolatria. Então, aquilo que a gente vê de forma um pouco mais grosseira num bezerro que é fundido em ouro, nós vamos ver de maneira invisível nos deuses que nós erguemos ou alimentamos em nossas vidas, quando, por exemplo, nossa segurança, alegria, felicidade e significado não estão em Cristo, mas estão nas coisas que a gente faz, a gente constrói ou que a gente almeja. Porque o sentido teórico de idolatria é isso, é levantar outros deuses fora Deus, nos quais a gente tem identidade. Coisas que a gente construiu de tal maneira que ali a nossa alegria está. E em geral, e aqui a sutileza, esses ídolos podem ser coisas boas. A família, o trabalho, uma carreira, um talento, até mesmo o ministério pastoral. São coisas boas que, porém, a gente transforma em coisas supremas para nos dar importância e alegria que nos faltam. E eu cheguei até a exemplificar, se um pastor deixa de pregar, por algum motivo ele é impedido de pregar, ele implode, ele acaba enquanto cristão, ele entra em depressão, ele perde o sentido de ser, ou ele apenas deixa uma atribuição, mas continua Cristo sendo o seu tesouro. São coisas boas que a gente transforma em supremas. E aqui vem a sutileza. Porém, essas coisas boas que a gente transforma em supremas, acabam depois nos derrotando porque a gente fica dependente delas como um viciado. Um sinal claro de idolatria, e eu mencionei bem isso, é ansiedade desordenada. Raiva, desapontamento quando nossos ídolos são ameaçados, quando nosso nome, nossa identidade, nossa imagem, nossa moradia, nosso trabalho, nosso poder político, quando isso é ameaçado, isso para nós é importante e nos dá sentido de vida, a nossa vida despenca junto. Assim, caso a gente perca uma coisa boa, mas ela não é nosso ídolo, a gente até pode ficar triste. Mas se é um ídolo, a gente fica devastado. E você nota quando aconselha alguém o quanto o emprego, o dinheiro, a moradia,
o nome, a imagem e as redes sociais estão aí para nos dizer o quanto isso está constituindo quem nós somos. Lutero, em seu estudo sobre os mandamentos, disse que jamais a gente transgride qualquer dos mandamentos sem primeiro transgredir o primeiro mandamento, de amar a Ele acima de todas as coisas. Por quê? Porque ninguém mente, ninguém adultera e ninguém rouba sem antes tornar algo mais importante do que Deus. Ninguém tenta quebrar os demais mandamentos, a não ser que tenha elegido um outro valor acima de Deus como mais importante. Quando mentimos, por exemplo, nossa reputação, ou dinheiro, ou qualquer outra coisa, é naquele momento mais fundamental a nós e a nossa felicidade do que o amor a Cristo. Se, por exemplo, trapaceamos numa declaração de imposto de renda os bens ou a posição social ou o conforto que vem por mais bens, se tornam mais importantes ao que nós entendemos como de valor e segurança do que a nossa identidade em Cristo. Isso é muito sério e a gente precisa olhar isso com muito carinho. Assim, Lutero vai dizer que a idolatria é a raiz de todos os pecados e problemas. E é por isso que, de novo, aqui eu recomendo essa obra do Timothy Keller, Falsos Deuses. Porque são deuses não declarados, invisíveis, mas entronizados, e que conduzem nosso humor, nossa alegria e segurança a todo momento, sem a gente perceber. Portanto, se a idolatria é a raiz de todos os demais pecados, se quebrar o primeiro mandamento é o que a gente faz antes de quebrar os demais, e considerando que a idolatria significa não buscar salvação somente em Jesus, mas buscar salvação pelos nossos próprios méritos e esforços, então a raiz de cada pecado é exatamente essa: não crer que somente Jesus me justifica, mas tentar fazer então com que eu e a minha atitude e o meu comportamento e o meu esforço me tornem dignos de salvação. E eu coloco isso para a gente pensar, imaginando agora o tema do nosso comportamento enquanto cristãos. Qual é a essência da mudança no comportamento de um cristão? O que nos fortalece a viver, por exemplo, de modo santo? A solução não é simplesmente nos obrigarmos a fazer o que é certo, ou nos ameaçarmos para que isso aconteça, ou fazermos pressão, mas é aplicarmos o Evangelho aos ídolos do coração que não passam de uma forma alternativa de autossalvação, sem Jesus, sem a cruz, mas apenas com o nosso esforço e dedicação. Queria que você prestasse muito atenção nisso, porque esse não é um tema nem um pouco periférico, é fundamental e constituinte da nossa identidade como cristãos. Portanto, meus irmãos, o nosso insucesso em obter a justiça verdadeira, em ser uma pessoa boa, honesta, justa, é resultado de não nos alegrarmos na justiça de Cristo que nos é dada, que nos foi imputada pela obra da cruz e na qual a gente simplesmente creu. Nossa falta de santificação, nossa dificuldade de viver como Jesus é resultado principalmente de não estarmos conscientes e desfrutando de nossa justificação, que é Deus quem me justifica. Nunca mudaremos, a não ser que lidemos com os modos particulares e característicos do nosso coração de resistir ao Evangelho. Pela nossa soberba, pela nossa vaidade,
pela nossa autojustiça, autorretidão, são empecilhos muito grandes de ser visitado pelo Evangelho, que é o que vai nos impulsionar a novos comportamentos. Quem prega, quem aconselha a favor desse avivamento ou renovação espiritual por meio do Evangelho, que é esse agir de Deus em nossa vida, que nos mostra a nossa incapacidade, o nosso pecado, mas ao mesmo tempo em Cristo nos dá esperança, deve falar constantemente sobre os ídolos ocultos do coração. Daí, decorrendo muitas vezes a impopularidade do pregador e da pregação. Porque se a gente não aponta e a pessoa não se dá conta de que por causa dos pecados dela, ela tem uma raiz de pecaminosidade, o Evangelho para ela vai ser um acessório, uma melhoria, uma filosofia que vai ajustar o seu comportamento, uma ideia de autoajuda até. Se ela não percebe a devastação da sua vida, a sua incapacidade, seu vazio, sua condenação, seus impulsos ruins, maus, obscuros, se ela não se vê caída, ela não se verá também resgatada. E é por isso que a pregação que lida com os pecados, não que é moralista. O moralismo é aquela atitude que pressiona uma comunidade a mudar comportamento, mas a pregação que aponta os nossos pecados é a única esperança para passarmos pela obra da cruz e reconhecermos que sem Jesus não há esperança nenhuma. Aqui o Evangelho é muito diferente do estoicismo, que é uma filosofia muito inicial ali, dos primeiros séculos, que falava muito sobre controle, sobre melhoria moral, sobre sofrer as perdas, sobre um acondicionamento moral. É bem além disso, o Evangelho é ser resgatado de nossos pecados. Então, quem prega, quem aconselha, alinhado com o Evangelho, vai ter que lidar com os ídolos ocultos do coração. E esse trabalho não é simples, não é fácil. Talvez essa é uma das grandes sabedorias ou habilidades que um pregador ou um conselheiro tem que desenvolver. Pela graça de Jesus e no poder do Espírito Santo, ajudar o aconselhado a perceber o quão carente ele é. Talvez esse é um dos grandes desafios de um pastor numa comunidade, ajudar em amor, mas através da pregação do Evangelho, a perceber que nós somos os hipócritas do Novo Testamento, nós somos aquelas pessoas a quem Jesus dirigiu mensagens de atenção, cuidado, para não se fazerem de sãos. Vocês são doentes. Ou seja, lidar com os ídolos ocultos do coração que revelam as maneiras particulares e características pelas quais deixamos de crer no Evangelho para crermos em nossos ídolos. Eu não estou falando daquilo que você canta, daquilo que você lê, daquilo até que você ora. Eu estou falando daquilo que dirige a sua vida no dia a dia. Quais são esses ídolos? Eu vou dar um exemplo. Quando eu tive 18 anos, isso faz 32 anos, eu descobri um problema na cabeça do fêmur, que na época o ortopedista, uma pessoa conhecida aqui, médico de jogadores de futebol, disse: cara, tu vai ter que fazer daqui a um tempo uma prótese. E eu disse: o que eu posso fazer então para retardar essa cirurgia? Ele disse: nada.
Eu falei, mas eu posso praticar esporte? Na época eu estava bem ativo no esporte. Ele disse, melhor não. Eu disse, eu posso caminhar? Para quê? Tipo, bom, 18 anos de idade, me lembro que eu fui nessa consulta, acho que a minha mãe estava junto, e foi devastador para mim. Especialmente porque para mim, na época, o esporte era algo importante. 18 anos. Aos 38, 20 anos depois, eu fui, por um outro motivo, a um outro ortopedista, fiz novos exames, por outro motivo, e nesses novos exames eu acabei pedindo, eu queria pedir para o senhor que também fizesse um raio-x do meu quadril. Queria saber como é que está essa situação. Mas atenção, contexto. O fato de eu ter tido aquele diagnóstico me derrubou. Foi uma situação que, tenho certeza, Deus usou para me trazer de volta para o Evangelho. Eu estava afastado nessa época. Estava lutando arte marcial, taekwondo. Cheio de energia, cheio de vontade de mostrar que eu podia, que eu conseguia. Mas não foi assim, em questão de 1 ano, veio esse diagnóstico. Mas olha que sutil, então aos 38, o médico olha o meu exame, eu apavorado, porque eu sentia dor o tempo todo, saía de campo mancando, com dor aqui, toda aquela sensação de que o meu tempo estava chegando. E ele disse, tu não tem nada? Teus 2 fêmures são perfeitos. Não tem nada. É evidente, e esse é médico bom também, tanto quanto aquele outro, é evidente que eu saí dali muito feliz. É evidente que eu saí dali louvando a Deus e dizendo, Deus, só pode ser obra tua, isso aqui não se regenera. Quem entende um pouquinho disso sabe. Isso aqui não é assim, era uma má formação congênita. E ao mesmo tempo em que eu fui grato a Deus, eu também comecei a criar expectativas agora então do que eu podia fazer saudável. E aí, vou jogar tudo de futebol que eu não joguei, vou me envolver com tudo que eu não fiz. Não é que eu tenha falado isso, né? Mas na minha cabeça aquela batalha, agora eu vou correr atrás. Então, querendo ou não, aquela possibilidade veio e trouxe consigo as suas tentações. Aonde estaria agora a minha confiança, afinal? O que eu ia fazer com aquela nova notícia que eu tinha de que eu estava bem de saúde? Para que eu estava bem? Por que Deus tinha feito aquilo? E como é que eu ia usar da minha liberdade em relação àquele tema? Mas esse é um pequeno exemplo de tantos outros, das situações das nossas vidas em que a gente passa por momentos escuros, sai deles, e sai com aquela sensação assim, às vezes, inicialmente, de que Deus nos ajudou, mas depois a gente fica grandão. E a gente começa a desenvolver uma autonomia e segurança própria. E Deus, Ele é tão bom, embora para nós seja doloroso, que Ele nos ajuda e nos dá uma derrubada de novo. Ou Ele permite que a gente se depare com a nossa vulnerabilidade. Nem sempre é bom ouvir isso. Mas no fundo, esses dilemas fazem parte da nossa caminhada. Ou seja, lidar com o Evangelho é lidar com os ídolos ocultos do coração, e eles revelam o quê? Essas maneiras particulares, invisíveis, pelas quais na prática a gente deixa de crer no Evangelho, embora na teoria a gente cante e confesse que Ele é tudo para nós. Isso evitará, quando bem feito, por um pastor ou por um conselheiro, que as pessoas tentem resolver
todos os problemas e tentem fazer todas as mudanças nas suas vidas por intermédio de um comportamento moralista, de um esforço, que levará simplesmente a mais insegurança, a raiva e culpa, porque a gente não consegue por nós próprios produzir aqueles resultados. Que a gente vai chegar até às vezes em estado de morte espiritual, sensação de abandono de Deus. Aliás, alguns já se afastaram da fé cristã porque tentaram anos se modificar e perceberam que isso era impossível. Outros foram por um outro caminho, percebendo que é impossível que o homem mude, passaram a não ter uma doutrina de santificação formulada, mas basicamente acreditam que Deus só faz uma coisa, o salva, o que é um outro caminho perigoso. Em vez disso, é preciso que nos concentremos, queridos, no Evangelho e na obra de Cristo somente. E aqui há algo bem importante que eu queria que você agora, sobre isso, me escutasse um minuto. Há pessoas que concordam que a salvação é estritamente pela graça e por meio da fé. E mais, que essa salvação gratuita nos leva, como consequência, a obedecer à lei de Deus. Mesmo assim, essas pessoas discordam quanto ao papel do esforço do cristão nesse processo de santificação. Se, como afirma Martinho Lutero, todo pecado tem raiz na idolatria, que é não crer somente em Jesus para minha salvação, mas é empenhar algum tipo de esforço meu para lá chegar, então parece que o único esforço a que qualquer cristão deve se dedicar é de crer somente no Evangelho. Escute bem. Há quem sustente que a santificação também é uma doutrina que diz que para você ser transformado na vida, você precisa somente crer. Isso então pode parecer significar que santificação do crente é somente pela fé, porque nós estamos dizendo exatamente isso, que se o Evangelho detecta os ídolos do nosso coração, e a idolatria é confiar nos ídolos que a gente elege para nossa salvação, e se o Evangelho vem exatamente por abaixo desses ídolos para eu confiar somente em Jesus, há quem diga também que a transformação, a santificação também será somente pela fé em Cristo. Esse tipo de linguagem levou muitas pessoas a